Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 2 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Hoje concentramos a nossa atenção sobre esse versículo, frequentemente esquecido. Para ser discípulo de Jesus, precisa ser bem formados. Discípulo mal formado é uma pedra de tropeço que faz cair todos no buraco. O discípulo mal formado não sabe corrigir. Sua soberba o torna cego. Uma catequese constante é a condição para nos tornar discípulos bem formados e sermos como Jesus. Aproveitemos de toda ocasião que Jesus nos oferece para crescer na nossa formação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como um mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um discípulo bem formado será como um mestre. Essa é uma grande verdade. Mas também é verdade que um discípulo mal formado consegue fazer muito mal e será como um anticristo, um antimestre, o contrário do seu mestre, uma cusparada no rosto de Deus. O discípulo mal formado é uma autêntica pedra de tropeço, que na língua aramaica se diz escândalo, ou seja, uma pedra que não se percebe, mas que te faz tropeçar e machucar gravemente. Um discípulo mal formado é cego e faz cair todos no buraco. Uma coisa é você enfrentar um inimigo frente a frente e poder se preparar. E outra coisa é receber um tapa de um amigo, com o qual você conversa tranquilamente e do qual nunca esperaria uma tal ação. Uma coisa é enfrentar quem vem contra ti, e outra é se defender de quem te apunhala nas costas. Uma coisa é enfrentar uma doença, e outra é você cair nas mãos de um médico louco ou mal formado que te dá remédios errados. Irmãos, várias vezes fizemos essa amarga consideração. Quando a sociedade se lança contra a pedofilia na igreja, não tem somente a finalidade de destruir a igreja, mas também uma amargura no coração. No lugar onde procuro paz, pego uma ferroada. De onde eu não espero, me vem a facada. Inconscientemente, a igreja é vista como alguma coisa pura, boa, que faz o bem a quem se aproxima dela. O homem, que acredite ou não em Deus, sabe que vai receber coisa boa dentro da igreja. Portanto, quando recebe uma facada, como é a pedofilia, um assédio, uma falcatrua, então isso é muito dolorido, também para a sociedade. O mundo está cheio de pedofilia, até no meio dos médicos, dos pediatras, no meio de professores, de políticos, até no mundo do judiciário. E o mundo está acostumado a isso. Mas encontrar essa praga também na igreja, isso cria um escândalo e uma tristeza 100 vezes maior. Fizemos esta longa introdução para entender a responsabilidade do discípulo, do homem de Deus, do evangelizador.
que deve evangelizar sem escandalizar. Senão, com uma mão planta e com a outra arranca, como sempre falamos. Grave responsabilidade é a coerência de vida, como também grave responsabilidade é ser profissionais sérios, ou melhor, ser bons homens de Deus, homens do sagrado. Vamos dar um exemplo. Se você precisa de um médico especialista, você não gostaria de encontrar uma pessoa séria, profissional, conhecedora da medicina, capaz de diagnosticar com seriedade a doença que você tem e te curar com eficácia? Você não gostaria disso? Se você frequenta a universidade, você não gostaria de encontrar um professor bom e sério, bem preparado, conhecedor da matéria, que publica artigos e livros, em cuja aula você pode se formar bem? Se você precisa de um advogado, você não gostaria de encontrar um advogado competente, que conhece as leis e sabe falar bem? Então, por que o povo deve encontrar em nós, homens de Deus, meia colher? Por que deve encontrar em nós pessoas mal formadas, despreparadas, que trabalham mal, sem vontade? Pessoas que repetem as coisas como um papagaio, mas que não sabem explicar. Por que o povo deve encontrar em nós pessoas autoritárias e inseguras, ignorantes? Por que o povo que busca a Deus deve encontrar em nós guias cegos e orgulhosos, cuja palavra é uma arapuca e a vida é pior? Sobretudo, por que deve encontrar em nós apenas pessoas que exigem dos outros o que eles mesmos não fazem? Querem tirar o cisco do olho do irmão? Não tiram a trave que tem no seu próprio olho. Cobram dos outros o dinheiro espiritual e elas mesmas não fazem. Cobram dos outros a pontualidade e elas mesmas chegam atrasadas, arrumam sempre desculpa. Cobram dos outros o empenho para vencer os vícios e elas mesmas toleram vícios ou frescuras em si mesmas. O discípulo mal formado é um péssimo pastor e consegue fazer um mal muito grande e responderá a Deus de maneira dobrada no dia do julgamento final. Irmãos, um bom pastor encanta e um mau pastor espanta. Um bom pastor arrasta e um mau pastor afasta. Um bom pastor planta e um mau pastor arranca. O rebanho segue o pastor e não tem muita condição para entender qual é o caminho certo. Se o pastor conduz para um caminho errado, para um mau caminho, o rebanho vai ao encontro dos lobos, dos precipícios. Nada pior do que uma ferroada inesperada de uma pessoa que confiamos, da qual esperamos somente o bem. Vale a pena hoje se perguntar que tipo de discípulo eu sou. Pronunciando essas palavras, Jesus tinha na frente os escribas e fariseus hipócritas. Mas é bom que cada um de nós também reflita sobre si mesmo. Eu sou um discípulo bem preparado? Eu sou um evangelizador bem preparado? Eu acompanho com responsabilidade o que me é confiado? Claro que diante dessa pergunta não pode haver essa resposta: ah, eu não sou isso não, então não quero ser nem evangelizador, nem discípulo, nem pastor, porque dá muita dor de cabeça, devo participar dos domingos de formação, ah não, prefiro ir numa pizzaria ou na churrascaria ou numa praia, ou ficar na tela do celular ou deitado no sofá. A vida já é tão difícil, só falta eu ter que me preparar. A missa no domingo, quando puder, basta e tem até de sobra. No final das contas, não é isso que a maioria dos homens fazem? Por que ser diferente? Não quero ser fanático. Depois vou cair na depressão, no estresse. Irmãos, a coerência de vida que Jesus nos pede não coincide com o preguiçoso desleixo dos omissos. Esse modo de raciocinar não bate com as exigências de Jesus.
Se alguém não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. E todos nós somos chamados a ser discípulos. Jesus deixou essa missão aos apóstolos. Ide, batizai, fazei de todos os povos meus discípulos. Portanto, não existe cristão que não seja discípulo. Pois bem, depois de ter colocado estas bases, vamos tentar aprofundar o que significa se formar. O que Jesus entende com esta palavra? Como é que o discípulo se forma? Antes de mais nada, precisa escolher ser discípulo. Porque se uma pessoa não escolhe firmemente ser discípulo, nunca irá se formar. A palavra formar significa adquirir a forma de alguém, de alguma coisa. O discípulo de Jesus se forma adquirindo a forma de Cristo, se esforçando para ser um outro Cristo, um outro Jesus com a sua vida. O que significa a palavra cristão, senão isso? Cristão tem este nome porque ele se esforça de seguir Cristo, de ser um outro pequeno Cristo. Portanto, se formar é deixar que Jesus viva em mim, pense em mim, haja em mim e me torne igual a Ele nos sentimentos, nos pensamentos, nas ações. Isso é se formar. O primeiro passo para se conformar, adquirir a forma de Jesus, é entrar no molde de Jesus. E para que isso aconteça, precisa com força interiorizar o ensinamento, os pensamentos, os sentimentos de Jesus dentro de nós. Irmãos, deveríamos adorar os momentos de formação pessoal, porque é só um discípulo bem formado que será mestre como seu mestre. É só um discípulo bem formado que será um outro Jesus. E quanto o mundo precisa de Jesus redivivo. Para muitos, nós somos o único evangelho vivo que eles podem ler, porque talvez não tenham nem a Bíblia em sua casa. Como acontece essa formação? Esse exercício para entrar na forma de Jesus, no molde de Jesus? Em primeiro lugar, com a oração, com a adoração. Nunca uma pessoa que não tem intimidade com Deus conseguirá passar Deus. Poderá passar fórmulas, ordens antipáticas, mas não Deus. Fará tudo sem paixão, de maneira fria. Com a boca fala uma coisa e com o seu jeito de se expressar diz que nem ele acredita no que fala. Portanto, o primeiro passo da formação é viver abraçada ao nosso Mestre. É buscar as palavras do nosso Mestre, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Em segundo lugar, para se formar, precisa buscar formação, precisa conhecer Jesus, saber como é essa forma de Jesus. Uma pessoa não se torna uma Madre Teresa de Calcutá somente construindo na sua cabeça fantasias de como ela era, que roupa usava, como andava, mas estudando a vida de Santa Teresa de Calcutá. Você não se torna um Vinícius Júnior somente imaginando como são os seus cabelos, o número de sapato que ele calça, mas começando a treinar como ele. Assim, para nos tornar cristãos, adquirirmos a forma de Cristo, ser um outro Cristo, precisamos conhecer Jesus. Fazer o que Jesus fazia, saber como Jesus pensava, como ele orava. E isso é muito mais possível do que se tornar uma estrela do futebol. Não se trata de imaginar Jesus, mas de conhecer Jesus como realmente ele era, entender o que ele dizia. Esse é o papel da formação, que para nós consiste em buscar retiros, domingos de formação, buscar novos conhecimentos, buscar entender as verdades que alicerçam a nossa fé, buscar a caminhada desse diário, a caminhada catequética, a caminhada de aprofundamento. Esse próprio diário também é uma ferramenta
se uma pessoa se decide a fazê-lo todos os dias. É uma pílula de catequese todos os dias. Pense um pouco. Como é que um jovem universitário consegue enfrentar um professor ateu se a única formação religiosa que ele tem é o catecismo dos seus 9 anos? Como pode enfrentar os argumentos de um professor de filosofia universitário com as poucas aulas de catequese de criança? Como pode enfrentar o casamento sem se preparar para o casamento, sem saber ao encontro de que ele está indo? Se para formar um padre precisa de 7 anos de estudo e seminário, pelo menos, como podemos pensar que casar seja juntar os panos ou fazer um namoro relâmpago? Ou que tudo se resolva tomando um sorvete no domingo? Qual formação estão tendo os namorados, os noivos? Aprender a amar, irmãos, não é fácil. Aprender a viver como casados não é fácil, é muito difícil. Somente um namorado bem formado conseguirá casar bem e criar bem os seus filhos. Vale a pena aqui assistir de novo ao breve vídeo que explica a formação dentro do nosso mundo Missão Belém. Formação. Uma planta, para crescer, precisa absorver as substâncias do terreno. Um aluno, para aprender, precisa absorver as lições do professor e a matéria do livro. Um atleta, por quanto dotado seja, precisa absorver os ensinamentos do treinador. Um jovem, mesmo que talentoso, nunca conseguirá ser um grande músico se não absorver as regras da música. Para crescer na vida, precisa absorver formação, buscar formação, amar a formação. A Bíblia chama essa formação no campo espiritual de sabedoria. Deus ama somente quem vive com sabedoria. E a sabedoria, comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Somente quem absorve sabedoria se tornará amigo de Deus e se realizará na vida. O princípio da sabedoria é o mais sincero desejo de instrução. A Missão Belém te propõe uma caminhada de instrução para aprender a sabedoria, absorver sabedoria, se formar com sabedoria. São os Domingos Belém, os retiros de formação, o diário espiritual. Se você adorou o seu primeiro retiro, tudo isso pode continuar e crescer graças à formação. A planta precisa de água e sais minerais todo dia, o corpo precisa de alimento todo dia e a alma precisa de sabedoria todo dia. Como em todas as coisas, para obter resultados é preciso de constância e firmeza. Se um aluno falta às aulas, não conseguirá se formar como médico. Se um jovem não frequenta assiduamente a escola de música, não se tornará um artista. E um jogador que falta aos treinos e aos jogos, rapidamente é dispensado. Assim, para realizar uma boa formação, é preciso que você frequente ao menos 70% das aulas espirituais e que recupere as que faltarem. Com menos que isso, não se consegue formar um cristão. Você pode tomar esse caminho. Com garra, um homem, uma mulher que Deus ama. Deus ama somente quem vive com sabedoria. E a sabedoria, comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas, forma os homens de Deus. Seja fiel aos Domingos Belém, aos retiros, ao diário espiritual, aos encontros. Você será feliz, será amigo de Deus e amigo dos homens. Em segundo lugar, depois que completarmos o grande trabalho em nós para entrar no molde de Jesus, podemos ensinar aos outros, sem esquecer que se formar significa, em primeiro lugar, aplicar a si mesmo o que ensinamos aos outros. Se queremos curar os outros, então é preciso curar a nós mesmos também. Se queremos tirar o cisco do olho do irmão, então vamos tirar a trave do nosso também. Isso comporta um trabalho constante e delicado. Jesus ensinava a orar, mas ele também orava, e orava muito,
passava noites em oração. Se você acompanha alguém na caminhada espiritual e convida esse teu filho a orar mais, então veja de não cair na tentação de você mesmo deixar a oração. Nunca é bom cobrar dos outros o que nós mesmos não fazemos. Para cobrar a oração, precisa ser homens de oração. Para cobrar a obediência, precisa sermos obedientes. Para cobrar a castidade, precisa sermos castos e viver bem a pureza. Para cobrar o amor, precisa saber amar. Para cobrar dos outros que vençam os vícios, é indispensável vencer os vícios também nós. Se você é formador, então você também procure um guia bom para te formar, um diretor espiritual para te formar. Enfim, precisamos ter bem claro, irmãos, que não se ensina com as palavras, mas com a vida. Os nossos filhos só aprendem nos olhando. Eles serão o espelho do que nós somos. Pois bem, irmãos, esperamos que isso seja suficiente para entender a seriedade do se formar. E com esta reflexão no coração, vamos ouvir de novo o trecho do Evangelho que hoje a liturgia nos doa. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar para tirar o cisco no olho do teu irmão. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos escolher um propósito pequeno e prático, preciso, que nos ajude a dar um passo concreto na nossa formação. Quem sabe a retomar alguma coisa de uma formação que já recebemos e esquecemos. Viver uma hora de adoração em intimidade com o nosso Mestre. Pensar se temos um diretor espiritual. Ver há quanto tempo não o procuramos e se não o temos, podemos pensar quem poderia ser. Enfim, algo que este Evangelho te impulsione a fazer.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Um discípulo bem formado. Paz e alegria a todos. Será como o seu mestre. Paz e alegria a todos. Sacrifício de louvor, minha vida, eu quero hoje te entregar. Me perder em teu amor, encontrar o meu valor na certeza de que minha única riqueza és tu, Senhor. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu amado. Eu quero tudo ofertar, porque eu te amo. Me comprometer, me doar, meu